voltamos então. Já costurei, né, conforme eu falei pra vocês na aula anterior. Procurei costurar em cima do risco, tá? Fiz toda a costura, fechei toda a borboleta, tá? Não tem nenhuma parte aqui onde eu deixei aberto pra poder colocar fibra. O que eu vou fazer agora? Eu vou cortar essa parte aqui, maior, vou deixar ele cortadinho bem próximo da costura, mais ou menos meio centímetro, só pra mim, né, não arriscar cortar a costura. Então, eu vou cortar toda essa rebarba aqui de tecido. Cuidado pra não cortar, né, o tecido aqui na parte de baixo, não cortar errado. Cortar somente a rebarba aqui que vai ficando em volta. Então, agora eu já cortei toda a parte que tava sobrando de tecido. O que a gente tem que fazer agora? Pra mim poder virar a borboleta e depois deixar as curvinhas, tá? Deixar as curvinhas bem redondinhas aqui, ó, no formatinho aqui pra dentro, eu não posso deixar o tecido aqui sem cortar as curvinhas. Principalmente quando a gente entra com curvinhas pra dentro, tá? Então, eu vou vir aqui com a tesoura e vou dar o piquezinho. Cuidado pra não cortar a costura. Ó, tá? Eu vou fazer isso daqui em todas as curvinhas aqui. Pronto, né? Todas as minhas curvinhas já dei o pique. Todas elas. São bastante entradinhas, então a gente vai... não pode esquecer de nenhuma, tá? Porque senão não vai ficar no formatinho certinho depois que desvira. Ó, principalmente aqui em cima e aqui embaixo. Senão ela vai ficar repuxada na hora que a gente desvirar, tá? Costurei toda a minha borboleta, né? E agora o que a gente vai fazer? Ela tá toda fechada, né? Eu não tenho espaço pra colocar a fibra. Eu vou achar o centro da minha borboleta, tá? Porque como a gente vai colocar essa fitinha aqui depois pra acabamento, vai ficar escondido. Então, a gente vai fazer o fechamento dela bem aqui no centro, tá?
Então, eu vou fazer um cortezinho bem aqui no centro, mais ou menos de uns 3 dedos. A minha outra caneta fugiu agora, ó, eu tive que pegar um refil. Ó, funcionou. Então, mais ou menos aqui no centro, ó, só pra mim ter uma noção aqui de marcação. Vou separar aqui os tecidos. Cuidado pra não pegar o tecido de baixo, porque não tem necessidade de cortar o outro tecido. E aí, aqui eu vou dar um pique. Cuidado com a direção desse pique, tá? Ele tem que ser retinho aqui, ó, no centro da borboleta. E aí, eu venho, corto aqui mais um pouquinho. E aqui mais um pouquinho. Tá? E agora, a gente desvira essa borboleta. É legal que essa borboleta aqui, ela não é difícil de fazer, ela é bem simples. E dependendo do tecido que a gente usa, deixa um acabamento, deixa uma almofada assim mais sofisticada, mais moderna, né? Mais bonita. Fica como se fosse um trabalho mais delicado. E eu achei muito bonita essa borboleta. Mas enfim, aqui você vai desvirando e você vai puxando todas as voltinhas pra fora. Se necessário for, pega uma peça pontuda, coloca aqui dentro, ó. E aí você vai puxando pra fora aqui, toda a parte de costura aqui que tá pra dentro, ó, as voltinhas, aí você vai puxando pra fora. Aqui eu tô fazendo com o dedo mesmo, tá? Aí você pode usar ali uma ponta de um pincel, algo assim que tenha uma pontinha. Que não vá também cortar, né? Que não tenha perigo de machucar a almofada. Pronto. Minha borboleta tá vazia ainda. Agora a gente vai encher essa borboleta, tá? Eu vou começar a encher aqui com vocês nessa aula mesmo. Deixa eu pegar aqui minha fibra. Eliminar isso aqui, que não precisa. E aí a gente vai encher. Vou colocando a fibra aos poucos. Tá? E é isso, eu já ensinei vocês a encher, né? Vai sempre, ó, puxando a fibra, colocando pouquinho em pouquinho pra você já ir distribuindo. Principalmente na borboleta, porque ela tem as curvinhas aqui, ó. Então, as primeiras fibras que você colocar, você já tenta empurrar pra encher os cantinhos lá do fundo, ó. Porque senão depois não tem como você empurrar, tá? Então, você vai enchendo e vai trazendo essa fibra, vai enchendo e vai trazendo até você completar a asa toda. A última parte que você vai encher é aqui o meio, tá bom? Eu vou adiantar essa parte aqui, porque não tem necessidade de eu estar mostrando pra vocês de novo, que demora um pouquinho, mas aí quando eu estiver quase finalizando, eu venho de novo mostrar no vídeo, tá ok? Dá um pause aqui. Ó, já enchi. Nossa borboleta já tá quase finalizada. Ó, aqui ainda falta um pouquinho. Então, o que que eu faço? Eu venho aqui com a minha mão, ó, com meus dedos e vou empurrando. Vou acrescentando fibra até ela ficar bem fofinha, bem cheinha. Dá pra colocar um pouquinho mais aqui, ó. Dá pra perceber que aqui tá mais abaloado, né? Mais...
aqui cabe um pouquinho mais. E aí a gente vai enchendo, tá? Deixa a sua borboleta aí também bem cheinha. Esse tecido, como ele dá uma leve, ele tem um pouquinho de elastano, bem pouquinho, tá? Mas ele dá uma... ele fica mais... Como é que eu vou dizer pra vocês? Ele consegue mostrar melhor a beleza das curvinhas, ó. Porque se ele não esticasse, ele ia ficar uma coisa meia seca, né? Assim ele consegue espalhar melhor, ele consegue distribuir melhor o formato da borboleta. Bom, aqui parece que ainda falta um pouquinho. Vou colocar mais um pouquinho. É incrível, quando a gente acha que tá boa, a gente vem e coloca mais um pouquinho. Mas eu acho que agora é a última. Só aqui no meio mesmo. E agora, finalizamos. Eu acho que já tá bom. Não adianta eu encher mais porque só vou socar. O formatinho dela já tá bem distribuída, ó. Já foi bem distribuída a fibra, o formatinho dela já tá bonito, né? Já tá bem fofinha. E agora, na próxima aula, então, eu vou fechar essa rachadinha dela aqui, essa nossa abertura. E aí a gente finaliza, tá? Vou colocar também um detalhezinho pra gente poder dar um acabamento mais bonito pra borboleta. E aí a gente finaliza.